Agradeço novamente a todos, renovo os votos de uma boa noite e declaro encerrada a sessão. Que anticlímax! Vamos lá. Proibir o uísque violaria os direitos humanos, de acordo com o Roberto Barroso, o ministro Roberto Barroso, ali no final da sessão. A gente já tem pela... A votação está a seguinte até o momento. Ó. Não, isso aqui é depois. A votação está 5-1. 5 votos a 1 pela descriminalização. Descriminaliza Gilmar Mendes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Alexandre Moraes, o Xandão e a ministra Rosa Weber. 5. Contra a descriminalização, ministro Zanin. Ainda faltam votar os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, o André Mendonça e o Nunes Marques, que daí vai dar 4. Já temos 5-1. O máximo que pode dar é empate, mas não vai dar empate, porque a gente sabe que o Fux e o Dias Toffoli provavelmente vão votar pela descriminalização, ficando em 7-3, então. Daí o André Mendonça e o Nunes Marques acompanham o companheiro deles, o Zanin, nessa votação. E agora eu vou ter que dar um breve recorte aqui para fazer uma opinião muito rápida sobre a questão do Zanin, né? O Zanin é o atual ministro, que eu digo atual, é o mais recente. E é o que eu escrevi aqui, ó, minha opinião, tá? Claro. Anticlímax, o Zanin, ele cria um anticlímax, porque a gente estava esperando um voto aprofundado de quem veio da advocacia, de quem labutou na advocacia criminal. Mas eu digo que o ministro Zanin, a meu ver, decepciona, apresenta um voto frágil, sem abordar princípios constitucionais e vota contra a descriminalização. Ele merece o troféu Sérgio Moro. Aqui eu faço uma piada, uma ironia, por quê? Porque quando eu digo que o Zanin veio da advocacia e que arrastou a barriga nos balcões dos tribunais, ele sabe o que passa um advogado criminalista, ele sabe o que ele passou com o Sérgio Moro, um juiz corrupto, altamente arbitrário, que caçava a palavra dele na audiência, e os advogados passam por isso o tempo inteiro. E ele venceu essa queda de braço com o Moro, ele conseguiu comprovar a suspeição do Moro, que o Moro de fato é suspeito, é um juiz corrupto que não serve, não é mais juiz, inclusive, de tão corrupto que foi, ele corrompeu o judiciário. E aí hoje o Zanin, na minha concepção, ele merece aí o troféu Sérgio Moro, porque ele, como representante da advocacia, ele não está ali, de certa forma, para representar a advocacia, mas ele deveria, pelo menos, conhecer a luta que os advogados criminais passam e todos os outros ministros, no final da votação dele, no final da votação, os ministros estavam ali batendo um papo, conversando, meio que dizendo, só faltou eles dizerem assim, ó, Zanin, tu tá maluco? Só faltou os outros ministros dizerem assim, Zanin, tu tá fora, cara? E é uma decepção. Vocês podem ter certeza que a militância da esquerda vai surtar, vai gritar contra o Zanin. Foi um voto fraco, tá? Ele não abordou questões constitucionais, ele citou apenas o artigo 144 numa passada rápida, não entrou na questão da lesividade, não foi para o artigo 5º, altamente aprofundado pelos outros ministros. Rosa Weber deu uma aula no final, abordando sobre o direito à intimidade, o direito da dignidade da pessoa humana, o direito de ela decidir, autogerir a própria vida. Eles brincaram até, então vão se proibir o uísque. O ministro Barroso falou, daí é violação aos direitos humanos. Concordo, ministro Barroso. Outra questão, polêmica agora, com todo respeito, o ministro Zanin, ele fez um ótimo trabalho na defesa do Lula, um ótimo trabalho, mas me parece que naquela época ele estava focado em só advogar para o Lula. E provavelmente o escritório dele é que estava cuidando dos outros processos. Na minha opinião, o ministro Zanin pode não estar pronto para o STF, pois o STF resguarda a Constituição, mas talvez ele teria
pronto, ou poderia ter sido indicado para o STJ. O STJ trata de lei federal, entende? Lá seria o lugar ideal para o Zanin abordar o voto que ele fez hoje, ele poderia ter dado lá no STJ, praticamente abordando lei federal. Ele abordou apenas o artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, mas ele não fez nenhuma abordagem constitucional aprofundada que o STF exige. Foi um voto extremamente fraco, citou casos isolados. Um país aqui que liberou e deu problema, a Califórnia deu problema. Vai lá no Vale do Silício, na Califórnia, e pergunta para o pessoal lá do Vale do Silício, de fato, se eles querem voltar a criminalizar a maconha. Não vão criminalizar, muito pelo contrário. Né? E, enfim, não é aqui nenhum demérito à pessoa dele, fez um ótimo trabalho na defesa do Lula, e ele agora, em uma semana, né, em uma semana, de segunda-feira até hoje, que é quinta-feira, ele consegue, na minha concepção, ganhar o troféu Sérgio Moro, que é, de certa forma, está do mesmo lado histórico que ele mesmo combateu. Por quê? Porque na segunda-feira agora, o Zanin foi o único que votou contra a injúria racial ser aplicada à transfobia. Você vai cometer uma transfobia, enfim, um xingamento, um ataque a um transexual, é injúria racial. 9 ministros decidiram isso no plenário virtual, segunda-feira, e o Zanin foi o único que votou contra. Ou seja, ficou 9-1, ele perdeu 9-1. A militância da esquerda, o pessoal que votou no Lula, já está arrependido pelo Lula ter colocado o Zanin no STF. E agora, não são só os maconheiros que vão estar arrependidos por terem votado no Lula, e o Lula tem indicado o Zanin. Mas a classe jurídica, eu acho que está um pouco decepcionada. Eu quero aguardar para ver como é que a classe jurídica vai se posicionar daqui para frente, uma questão técnica. O voto dele, como eu digo, não teve o tecnicismo, a profundidade, foi um voto extremamente rápido. E aí, um pouco desconexo. Mantém o uso de maconha como crime, mas tolera até 60 gramas. Ele deu indícios de aceitar, tolerar até 60 gramas. Ele colocou 25 no voto dele, mas ele se mostrou aberto a aceitar até 60. E vocês viram, quem viu o final da sessão, os outros ministros estavam praticamente dizendo assim, cara, esse teu voto bagunçou tudo aqui, como é que... Entende? Claro que ele tem a opinião dele, ele tem a livre consciência, só que ele não... Desde 2015 essa questão estava sendo debatida. E aí também é de ficar pasmo o fato do Nunes Marques agora pedir vista num processo que está sendo debatido desde 2015. Né? E se ele acompanhou a sessão e acompanhou o voto dos outros 5 ministros que votaram pela descriminalização, a profundidade que esses ministros colocaram nos votos foi de uma grandiosidade. Isso vai para a literatura. A ministra Rosa Weber citar Eugênio Zaffaroni, que é o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi juiz da Suprema Corte Argentina e que é uma referência na criminologia, né? Só que eu dei uma pesquisada rápida e o Zanin aqui, ó, o que eu achei? Eu vou compartilhar da tela aqui, ó. Bem rápido, não é crítica, não é nada, ele tem o trabalho dele, né? Só que, por que eu digo que ele pode não estar preparado para abraçar um STF? Que o Lula pode ter errado nessa indicação. Esperamos que ele acerte na próxima. Né? Tem o Flávio Dino, tem o Silvio Martins, tem aquele que é gênio lá, que eu esqueci o nome, Silvio Martins, acho que é. Enfim, o Cristiano Zanin, deixa eu colocar aqui na tela e acompanhar junto. Embora ele esteja no STF, ele não é historicamente um advogado criminalista. Então, quando eu meio que cobro, ele não conhece a luta do advogado criminalista? Não. Ele conhece a luta do criminalista que atuou em crimes de colarinho branco. É outra coisa. Porque daí são crimes onde é muito bem pago e remunerado,
Porque nós, advogados criminalistas que estamos aqui na base da pirâmide criminal, a gente não está trabalhando com grandes fortunas. Os nossos clientes, muitas vezes, é mãe, tio, irmão, que tem que fazer uma vaquinha na família para pagar o cara que foi preso por 3 gramas de maconha, entende? Então, é muito diferente. Por quê? 4.244 processos. Eu já dei uma passada de olho rápida, mas eu vou dar um Ctrl F, tá? Ctrl F, lei de drogas, né? Drogas, nenhum. Tráfico, alguma defesa em tráfico, nenhum. Agora vamos ver de organização criminosa. Organização criminosa, opa, que já aparece 4. Né? Organização criminosa, aqui, mais um processo de organização criminosa em Goiás. Outro processo em defesa de organização criminosa em Goiás, de novo. Os sócios processos estão se repetindo. Goiânia, Goiás, fora de Goiânia. José Eliton. Não, então parece que é a mesma pessoa. José Eliton. Ok. José Eliton. Ok. Mas vamos ver, por exemplo, improbidade administrativa, que isso aqui não é criminal, mas para defender em improbidade administrativa é questão cara, tá? Felipe Sorteia Camusato contra Cristiano Zanin em Porto Alegre. Não sei quem contra quem aqui. Tem aqui, direito administrativo, Nicolas Ferreira contra Cristiano Zanin. Não vou abrir o processo para ver também. Mas vamos escrever aqui crimes mesmo. Crimes. Daí a gente tem uma base da questão criminal mesmo. Crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia. São crimes geralmente caros. Para uma pessoa mover um crime contra a honra, ela tem que pagar um advogado. Ou pagar para ser defendida. Crime contra a honra. Não, crime previsto na lei organização criminosa. Praticado aqui, direito penal. Praticado por funcionário público contra a administração. É defesa cara. Tá? Um funcionário público que responde criminalmente por crime contra a administração está pagando caro. Mais um crime contra a honra. Luiz Carlos Baceto, parece que é ele contra o cara, ele que sofreu um crime contra a honra. Então, assim, na minha concepção, minha análise, um grande respeito enquanto profissional, tem aí 4.000 e tantos processos, com uma banca de advogados grandes, Renato Teixeira, também trabalha com ele, a esposa dele, acho que é a Valesca também, mas, tipicamente, são ações na questão civil. É muito provável que lá no STF, quando for abordar questões cíveis, ele pode até dar show. Mas, para a questão criminal, principalmente nessa questão da votação pela descriminalização das drogas, foi um voto que mostra um despreparo e começa até a levantar certa preocupação, uma pulga atrás da orelha, porque na segunda-feira ele já foi o único voto contra a transfobia ser crime de injúria racial, e aí a gente tem que realmente agora regalar o olho e ficar preocupado. Então, realmente, o voto do Cristiano Zanin nesse processo de descriminalização, na minha concepção, foi uma decepção. Os outros ministros surpreenderam positivamente. Do Nunes Marques e do André Mendonça não espero nada. Acredito que o Toffoli e o Luiz Fux vão fazer um voto coerente e a coisa agora se arrastou um pouco mais. Mas está se encaminhando para descriminalizar, porque já está mais do que provado que essa guerra contra as drogas é uma guerra para encarcerar pretos e pardos, como a própria ministra Rosa Weber disse que viu que as unidades prisionais são barreiras do inferno. E eu tenho estado muito nas unidades prisionais como advogado, e um dia que seja para estar lá dentro é um dia que a pessoa perde grande parte da sua dignidade humana. Então tá, vou encerrar por aqui. Revoltado e indignado com o voto do Zanin, mas pelo menos está 5-1. Segue. Fora isso, até a próxima votação. Tchau.